Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Se nós pegarmos nos últimos 15 anos, por exemplo, os maiores bilionários, trilionários do mundo, nós vamos perceber claramente que houve uma transposição na liderança do protagonismo da acumulação da riqueza no planeta. Não são mais os mesmos de 15 anos atrás. Não são mais os que tinham os monopólios da logística no mundo, dos navios, não são mais aqueles da indústria da aviação. Automobilística, né, também, que tinha. Não são mais esses, né, os donos das plantas energéticas, né, tanto a extrativa quanto do processo produtivo, não são inclusive mais os banqueiros, mas são aqueles que dominaram o processo da inteligência artificial. Olá, no ar mais um podcast do Correio Brasiliense e hoje eu e Ronaire nós recebemos o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima. Doutor Décio, é um prazer receber o senhor aqui. Faltava tempo já para o senhor vir, né? Ainda bem que sua agenda permitiu. Muito bem-vindo. Olha, eu só posso aqui expressar a você e ao Ronaire, Denise, uma palavra que eu reputo de importância para que a gente pudesse iniciar esse debate tão importante para o Brasil. Gratidão. Gratidão pela oportunidade. É uma honra e uma deferência poder estar aqui diante de duas expressões do jornalismo, da comunicação brasileira e também nesse grande veículo que é o Correio Brasiliense, dos quais eu não posso deixar de render o meu carinho sempre ao querido Guilherme, que é o nosso presidente aqui. Pois é, e um assunto que está aí na pauta no dia a dia da população, inclusive, é a chegada da inteligência artificial, né? Ela já está aí em todos os campos. E vem agora esse projeto Brasil Mais Produtivo, que é justamente para tentar inserir a tecnologia, inclusive essa tecnologia, nos pequenos negócios. Em que ponto está isso? O que a pessoa que abriu o seu negócio, que já tem o seu negócio, pode esperar de ajuda do Sebrae para tornar o seu negócio mais tecnológico? Bom, Denise, primeiro quero te dizer que nós, no Sebrae, temos uma clareza sobre a revolução que a economia, não só no nosso país, mas no mundo passa. Isso se revela, inclusive, no modelo do próprio sistema capitalista de uma forma globalizada. Ou seja, nós tivemos uma verdadeira revolução no processo da vida dos seres humanos e, naturalmente, do ponto de vista da economia. Se nós pegarmos nos últimos 15 anos, por exemplo, os maiores bilionários, trilionários do mundo, nós vamos perceber claramente que houve uma transposição na liderança do protagonismo da acumulação da riqueza no planeta. Não são mais os mesmos de 15 anos atrás. Não são mais os que tinham os monopólios da logística no mundo, dos navios, não são mais aqueles da indústria da aviação. Automobilística, né, também, que tinha. Não são mais esses, né, os donos das plantas energéticas, né, tanto a extrativa quanto do processo produtivo, não são inclusive mais os banqueiros, mas são aqueles que dominaram o processo da inteligência artificial. Se nós olharmos, nós tínhamos, inclusive, no diagnóstico, se eu não me engano, da revista Forbes, em torno de mais de 350 que eram os maiores ricos do mundo, nenhum desses hoje figuram e foram substituídos por 10. Então, houve também um processo de acumulação muito expressiva, rapidamente, do processo econômico no mundo. Isso chama-se inteligência artificial. Isto chama-se um modelo que é transformador da vida, mas também da economia. Da economia porque os processos produtivos não são mais aqueles do modelo fordiano.
não são mais aqueles da fábrica, não são mais aqueles da aglutinação, às vezes, dessa relação normal de trabalho assalariado e capital, né, daqueles que têm carteira de trabalho assinada. São daqueles que hoje implementam os processos da inteligência artificial pulverizado em todas as áreas. Mas eu diria, antes de entrar no caso da neoindustrialização brasileira, que é o grande desafio do Brasil, eu diria que também caminham outros conceitos, que nós não temos mais como deixar de dar visibilidade a eles e imaginar que eles não acontecerão, que é a economia sustentável, né, que é um conceito hoje que se universalizou junto com a inovação, e a economia globalizada, que é uma economia que hoje não tem mais limites e fronteiras, onde o mundo está integrado, inclusive, num processo de compra, interagindo dentro desta revolução, desta magia que nos trouxe para a vida a inteligência artificial. E eu também não poderia deixar de aqui reunir, estou na presença do Valdir, né, que é o meu gerente de crédito, que vai está realizando uma tarefa muito importante para o Sebrae e para o Brasil, de comemorar, ao chegar aqui no Correio Brasiliense, o acontecimento da semana passada com relação à minha pátria, né, a minha Santa Catarina. O presidente Lula, ele sancionou a lei que reconhece a cidade de Florianópolis, que é a capital do meu estado, como a capital brasileira das startups, que é uma construção que se revela como verdadeiro paradigma para que nós possamos alavancar o processo da revolução econômica que o Brasil precisa ter. E isso começou com a construção que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, portanto, fez nos reunindo várias instituições, não é só o Sebrae, para que nós pudéssemos estar ali produzindo o alcance da inclusão, principalmente naquilo que cabe da nossa parte dos pequenos negócios no modelo da inteligência artificial. Mas é visível que ela precisa estar em todos os acontecimentos do desenvolvimento econômico. Não existe mais longevidade para a economia analógica. Não existe mais condições de nós imaginar que a economia pode ser construída dentro daquilo que até recentemente o Brasil produzia, né? Inclusive no agro. Se nós precisamos implementar e agregar valor na grande riqueza que o Brasil tem, que responde hoje principalmente pela produção de commodities, através da inteligência artificial, num modelo de industrialização que o Brasil precisa recuperar. E onde entra o Sebrae nisso? O Sebrae entra com tudo aquilo que ele representa. Primeiro, como aqui pude frisar, com uma política de crédito que ele nunca teve. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma recorrência anual de R$1 bilhão que nós oferecíamos para o pequeno negócio de crédito. E hoje a nossa carteira, inclusive dirigida pelo nosso gerente Valdir, ela é uma carteira 30 vezes maior do que aquilo que historicamente nós praticávamos ao ano. Ou seja, 30 bilhões foi a carteira que nós lançamos esse ano, só na parte pertinente ao Sebrae, de crédito para pulverizar na pequena economia brasileira. Que, aliás, Denise e Ronaire, os pequenos negócios, olha só que dado impressionante, no Brasil, 88% deles não acessam a crédito. Esse é o diagnóstico que nós temos. Às vezes tem ano com fluxozinho um pouquinho menor, e a economia no mundo todo, 2/3 dela é crédito. Se nós pararmos o Brasil hoje para liquidez,
nós vamos nos deparar que o Brasil fica 1/3 do tamanho do seu PIB e da sua economia, porque 2/3 são créditos. É o crédito, Ronaire, que tu comprou a tua casa, que tu comprou o teu carro, que a Denise financiou, às vezes, até o estudo dos filhos nossos, tudo é crédito. E você imaginar que numa economia como a nossa, onde 95% das empresas são micro e pequenas, onde nós respondemos por 55% dos empregos formais, 88% do nosso setor não tem acesso ao crédito, ou seja, nós somos aqueles que somos excluídos deste ambiente que é importante para fortalecer a longevidade dos negócios, fazer escala e contribuir com a economia brasileira. Então agora nós passamos a ter essa grande porta. Onde é que entra ainda o Sebrae? Entra com a rica experiência que nós temos, para que nós possamos dar aquilo que é importante para os micro e pequenos empreendedores. Porque o micro e o pequeno sempre são aqueles que acordam de manhã, homens e mulheres, e que nunca desistiram. Exatamente, nunca desistiram. Só que eles não conhecem o mercado. Só que eles se deparam com um mercado que não foi feito para eles, foi feito para acumular riqueza. Eles se deparam com um mercado burocratizado, que eles não têm condições de dar eficiência, gestão. Né? Eles fazem uma produção de acordo com a sua vocação, de acordo com a sua inteligência, mas eles também não conhecem o ambiente do negócio, se é viável para que ele possa fazer escala e ter longevidade no seu negócio. É justamente o trabalho do Sebrae. É abraçar esse público, dar condições para ele de gestão, instruir e permitir que ele também agora, nesse processo, se habilite para esse novo mundo da inovação, da sustentabilidade e de uma economia globalizada. Perfeito. Aproveitando essa linha, ainda falando dos créditos, Décio, eu acho que é muito importante a gente falar com as pessoas, com os microempreendedores que estão em casa, que muitas vezes sequer sabem que tem direito a esse crédito, que tem direito a tantos valores. Como que na prática a pessoa que está assistindo pode procurar o Sebrae e ir atrás desse crédito? Existe algum limite? Como é que funciona esse processo, né, digamos assim, na prática? Ronaire, essa sua colocação é o grande desafio que nós estamos vivendo. Porque, além disso tudo, não tem cultura do crédito. Exato. Então, o pequeno empreendedor, quando passa por uma porta... Acha que não tem direito. Não, ele nem entra. Ele acha que aquilo é o lugar que não foi feito para ele, ele rico, atravessa, né, a rua, vai para o outro lado, porque aquilo ali é assustador. E quando ele tentou entrar naquela porta, ele já foi impedido por uma razão óbvia. Ele não tem garantia. E num país como o Brasil, nós temos ainda um processo cultural muito cruel. Nós não temos a cultura de avalizar um para o outro. Nós não temos esse espírito de solidariedade quando se chama o mercado financeiro. Porque ele realmente é assustador. Se você pedir um aval para um irmão seu, ele vai dizer assim, olha, Ronaire, eu não vou poder avalizar para ti, eu sou teu irmão, mas tu sabe que isso aí eu vou perder o casamento. Porque ninguém aceita isso. Por quê? Porque é óbvio que o nosso pensamento sobre o sistema financeiro é entrar num lugar que é uma porta de inferno, para não sair mais, né? Para ele devorar a gente. Então não tem cultura do aval. Né? O teu irmão é capaz de dizer assim, não, vem cá, eu vou vender o meu carrinho que está em casa, eu vou vender, eu vou te dar, mas avalizar, eu não vou te avalizar. Então, o que nós do Sebrae fizemos? Nós fizemos um fundo garantidor, aonde o micro e pequeno empreendedor, aqueles que estão inclusive nos acompanhando, possam entender que a porta não é mais o problema para ele entrar no banco. Né? Ele pode entrar ali, sentar e pedir o crédito que o Sebrae está dando a garantia. Quando nós damos a garantia, automaticamente o risco cai. O risco caindo, os juros caem. Mas nesse processo que a gerência e o Valdir criaram, também existe um outro aspecto que é importante, que é a pulverização desse crédito.
Porque o que nós tínhamos na nossa prática de 28 anos, que alcançávamos até R$1 bilhão, nós ficávamos só com um sistema financeiro, um agente financeiro, que era a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, eram dois praticamente que tutelavam essa pulverização de crédito. Agora nós estamos com todas as cooperativas de crédito, o BNDES veio para junto de nós, a FINEP também para nos ajudar no Fundo Garantidor, o BNDES está com a responsabilidade de nos trazer os bancos privados, os bancos hoje digitais, que também estamos discutindo, mas principalmente as cooperativas de crédito, porque as cooperativas de crédito, elas são a expressão de igualdade conosco, com o nosso público, com os pequenos empreendedores. Elas são aquelas que nasceram naturalmente desse ambiente dos pequenos negócios. Eu diria são os pequenos bancos, né? Então, essas cooperativas, elas estão numa sinergia com o nosso fundo garantidor para pulverizar essa demanda de crédito. Nós estamos num processo nacionalizado, né, com informações que nós já começamos a produzir, nós já estamos com uma carteira de crédito que praticamente multiplica o ocorrido do ano passado, já nessa presente data, né, e nós estamos muito entusiasmados porque esse crédito, ele será dado ao micro e pequeno empreendedor de forma assistida. Então, o Sebrae vai pegar na mão do Ronaire e vai fazer ele pegar o crédito na garantia que o Ronaire vai ter consolidação do seu negócio, vai poder fazer escala para ele não ser um quebrado no dia seguinte, né, com uma forma assistida. E nós do Sebrae temos essa capilaridade. Só no ano passado nós atendemos no Brasil inteiro 34 milhões de pessoas que desejaram ser empreendedoras. Então nós temos alcance, temos estruturas espalhadas praticamente por todo o território brasileiro para orientar a pequena economia nas cidades, como ela pode pegar esse crédito que é importante para o seu negócio e também para garantir um crescimento econômico naquilo que nós representamos. E por falar em economia, nós tivemos aí o PIB vem surpreendendo e surpreendendo bem a economia brasileira. Vai bem, mas as previsões que o mercado financeiro tem feito indicam um PIB mais alto, porém uma inflação também mais alta e juros mais altos. Como é que o Sebrae avalia essa situação aí, esse cenário, essa projeção do mercado financeiro? Olha, eu não posso ver a economia com esse olhar, Denise, né? Eu acho que esse é o olhar da gula, eu diria. Não é o olhar que nós temos hoje no Brasil, com a expressão que o presidente Lula cunhou na história do nosso país e trouxe de volta no seu terceiro mandato, que é o povo de volta no orçamento. Quando nós tivemos essa clareza de que o Brasil não pode ter um modelo do que eles chamam num conceito de neoliberal, né, de ausência do Estado, como fizeram com a autonomia do Banco Central, o que nós obtivemos de crescimento nesse período? Eu vou dar os números aqui para vocês. O PIB brasileiro despencou de 6º para 13º. Nós éramos a sexta economia do mundo em 2016. Em 2022 chegamos à 13ª economia. Quando eles deram autonomia para o Banco Central, o que aconteceu com a empregabilidade? Morra abaixo. O Brasil voltou a ser uma paisagem visível do desemprego. O Brasil voltou para o mapa da fome, com 50 milhões de brasileiros nesta penúria deste ambiente miserável da exclusão de um prato de comida. O Brasil passou a ser pária pelos acontecimentos e pelos retratos que ele expressava. E qual é o Brasil que nós estamos vivendo agora em pouco mais de 1 ano e meio?
Nós obtivemos a empregabilidade maior da última década. Saímos de patamares que chegam a 13% de desemprego e hoje é de 6,8%, que é considerado quase emprego pleno, país de emprego pleno. Nós recuperamos a economia, o nosso crescimento econômico, que já nos leva esse ano para a 8ª economia do planeta. Nós estamos vivendo nesse momento um crescimento, por exemplo, que vocês devem ter lido, acho que li no Correio Brasiliense, porque eu sou leitor do Correio Brasiliense, um crescimento na compra de veículos este ano de 14% comparado com o ano passado. Os empregos que nós somamos no ano passado revelam isso, 1.460.000 novos empregos. O Brasil, no ano passado, teve o maior superávit da balança comercial brasileira e se transformou no país que ranqueia o 2º país do mundo em receber investimentos internacionais. E agora, no último trimestre, o 2º país do mundo com maior crescimento do PIB, com 1,4%. Esses são os números que, inclusive, estão, assim, deixando nós lá no Sebrae perplexo, porque só neste ano já contabilizamos 2.800.000 novas micro e pequenas empresas criadas nesse período, né? Então, eu acho que fazer uma afirmação dessa natureza é deixar de reconhecer os números. A inflação, inclusive, caminha para chegar ao final do ano em 3%. São os dados aí que se estimam. Então, não é absolutamente verdade. Qual é a crueldade que nós sabemos que vivemos? Né? Convenhamos, é a taxa Selic de juros pela manipulação clara de um banco central que não é autônomo, mas é da Febraban, é do sistema financeiro, que ainda nos permite, um país como o nosso, ter os maiores bancos do mundo estão aqui no Brasil. Não é nos Estados Unidos, não é em outros países, é no Brasil, justamente por conta desse modelo. Então, eu não acredito que vai ter inflação, porque é impossível. A outra coisa, Denise e Ronaire, eu tenho usado muito, e vocês hão de convir que isso é uma verdade na essência da vida, do dia a dia. O Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel em Economia em 2002, não era um economista, era um psicólogo. Ele afirmou e ele construiu um conceito sobre economia. Economia é comportamento. Economia é a gente que resolve ela do ponto de vista daquilo que o humanismo pode expressar de forma coletiva. Quando nós vivemos num ambiente de pessimismo, quando nós estamos num ambiente sem possibilidade real para as pessoas, esse ambiente ele não oferece as condições objetivas para a economia crescer. Quando você oferece oportunidade como essa que o Brasil já destaca pelos números, 24 milhões e meio de brasileiros nesse momento não estão mais passando fome, que há 1 ano e meio estavam passando fome. São 24 milhões e meio de brasileiros que estão animados, ajudando a economia. Isso é comportamento. Mesmo muito deles estando lá no cadastro único, mesmo muito deles ainda recebendo o Bolsa Família, eles nesse momento eles também não estão parados, eles estão criando. Naquele retrato que a gente tem quando abre a janela da nossa casa, uma pessoa vendendo uma cocadinha, vendendo uma paçoquinha, saindo do lugar parado onde estava e se movimentando e fazendo a economia girar. E a gente sabe que quando a gente fala povo no orçamento, todos crescem. Não é só o pequeno que cresce. Cresce as cadeias produtivas, cresce o comércio, cresce serviços, cresce em proporção, em escala, todo o aspecto da complexidade econômica de um país como o nosso, que é um país continental. E, Décio, puxando esse gancho do pequeno empresário,
a gente pode observar que existe até um nível de exportação nesse contexto em números que vem aumentando ao longo dos anos. Ou seja, aquela ideia de que o Brasil trabalha com importação a partir dos grandes conglomerados não é mais verdade. Olha, Ronari, essa tua afirmação, ela é extremamente importante, porque você destaca aqui algo que é fundamental também nós entendermos. Quando a gente fala em exportação e importação, quando a gente fala em economia globalizada, na consciência da grande maioria acha que isso é coisa dos grandes, dos poderosos. Mas hoje nós temos ali na Ceilândia, ali no Gama, lá na Planaltina, em Sobradinho, pessoas que estão comprando do outro lado do mundo, interagindo economicamente, comprando do outro lado do mundo, através do seu celular, através das redes sociais, da internet, desse mundo da inteligência artificial. E aí, nós também temos que entender que a produção nossa, que a criatividade nossa tem que estar integrada nas grandes plataformas de venda e dos acontecimentos do mundo. O que eu quero dizer para vocês? Nós também estamos levando os pequenos para venderem a sua inteligência, a sua produção também para o outro lado do mundo. E esse é um grande desafio. Vocês sabem o papel da Apex, que produz o processo da internacionalização econômica no Brasil. E tem esse programa Acredita Brasil, né, que está inclusive com ele também. Né? Isso, está junto conosco. A Apex, inclusive, Denise, ela era do Sebrae. Ela é uma filha do Sebrae. Ela saiu do Sebrae e o que aconteceu ao sair do Sebrae? Ela abraçou muitos grandes, esqueceu de nós os pequenininhos. Então nós retomamos esse abraço, o Ronari, com a Apex. Estamos nas agendas internacionais hoje. O Sebrae estava com os micros e pequenos empreendedores no evento do Chile, da Colômbia, da Bolívia. Na Europa agora vamos abrir uma grande porta a partir de Portugal para interagir economicamente com a pequena produção junto com a Apex, para levar os pequenos negócios, que hoje fazem parte de todo esse mundo da realidade brasileira. Quando a gente vê, por exemplo, um grande varejista brasileiro, nessas lojas que você vê aqui em São Paulo, no shopping, no Nordeste, no Norte, hoje 80% desse processo produtivo é do pequeno empreendedor, é de MEI. Por exemplo, você pega na área do vestuário, são mulheres costureiras, dentro das suas casas, costurando e fazendo as grandes grifes. Então, esse processo de interação em todas as áreas é fundamental. Você pega, por exemplo, me desculpe o entusiasmo com o momento do Brasil, mas pegue, por exemplo, o crescimento que nós tivemos no fluxo turista, do turismo internacional, por exemplo. Nós tivemos um aumento significativo no ano passado, neste ano, e também no fluxo interno. São 70 milhões de brasileiros no ano passado que saíram do seu lugar, foram para um outro lugar na condição de turistas, ficando em outras cidades. E quem é que gera o turismo hoje no Brasil? 92% são micro e pequenos empreendedores. Então, de maneira que, veja só o que é uma economia globalizada. Quando alguém sai lá do outro lado do mundo e vem para cá, produz serviços aqui. É o dono da van, é aquele que produz, o dono da pousada. O dono da pousada, o cara que serve uma aguinha de coco, o cara que serve a caipirinha brasileira, que faz o acarajé no Nordeste, que vende as nossas ostras lá no Sul. É um fomento econômico que está visivelmente em todas as esferas no alcance da economia globalizada. E por isso os pequenos, eles têm que automaticamente se incluir. Agora, perdão, Denise, vou até encaixar outra pergunta, porque o Décio falou uma coisa muito importante, que são os MEIs, Criado desde 2026, até agora já passamos o número de 20 milhões de MEIs no Brasil. E tem muitas pessoas que entram 2006.
2006? 2006 ou 16? 16, acho que é 16. Não, o MEI foi criado em 2008. 2008. No segundo mandato do presidente Lula. Pulei um pouquinho eu mais. confundi com 2006. Foi no primeiro mandato do presidente Isso, exato. Lula. Pulei um pouquinho, mas eu acho que é importante a gente falar do MEI porque é a primeira porta que o microempreendedor tem para trabalhar o empreendedorismo. Como que você vê esse número tão grande e quais são a importância do MEI para o Sebrae? Bom, o Ronaire, primeiro é importante dizer algo aqui que é fundamental e que ainda há um bloqueio cultural. Aquele que se formaliza como MEI, ele aumenta a sua renda em até 25%. Do momento que ele se formalizou. É um bloqueio cultural por quê? Porque a pessoa que está ali desenvolvendo o seu negócio, está na cabeça dela que se ela se formalizar é para pagar imposto. É verdade? Todo mundo então pensa ele diz assim, não, eu vou ficar na minha aqui meio clandestino, e isso não é verdade. O diagnóstico de estudo depois é até pior, né? Porque vai ter que pagar mais imposto. O diagnóstico que nós temos de estudo de profundidade, né, mostra claramente que aquele que se formaliza, ele aumenta a sua renda. Segundo, que ele também se protege, porque ele passa a ter previdência. Numa situação adversa à vida normal dele, num acidente, ele tem proteção previdenciária, né? Então, ele está protegido pelo Estado brasileiro e paga muito pouco, né? Tanto o MEI quanto o Super Simples, é insignificante de acordo. E ele se insere no mercado formal, que ele não consegue se ele ficar na informalidade. Que é muito importante. Ele ganha credibilidade e ele se insere no mercado formal. Sim. Então, esse também é um desafio nosso do Sebrae permanente. Nós alcançamos em torno de 20 milhões formalizados, mas nós temos outro tanto que protagonizam a pequena economia na informalidade. E o Sebrae vai atrás dessas pessoas? O tempo todo, sem parar. Né? O Sebrae tem isso como uma causa da sua própria existência, né? Que é estar trazendo esse público para o processo da formalização, para trazer para eles a importância disso, porque é importante para a garantia do seu negócio e da sua vida. Além disso, é importante destacar nesse debate que nós estamos fazendo aqui de crédito e da economia, que o Brasil também está, nesse momento, vivendo um acontecimento muito importante para os pequenos negócios, que o presidente Lula e Geraldo Alckmin também trouxeram dentro do programa Acredita, que é o Desenrola para a pequena economia. Nós temos aí um público de quase 6 milhões de pequenas economias que estavam numa situação sem crédito, né, com problema de passado, e isso também está sendo superado já nos acontecimentos da produção deste programa. O senhor tem dados sobre esse programa? Eu acho que nós já chegamos a 4 bilhões, né, de reais já que foram resolvidos dos pequenos negócios. É que esses dados, eles são toda hora, né, estão sendo alimentados, mas o que eu posso te dizer, Denise, muita coisa, não é? Para ti e para o Ronaire, que eu não tenho nenhum número negativo aqui para falar para vocês. Nenhum número que a gente possa dizer, olha, a economia tem dificuldade, porque todos os números são fantásticos. É crescimento da economia, é queda da inflação, é empregabilidade, é todo esse universo, é inclusão, o Brasil vai sair logo, se Deus quiser, do mapa da fome. Então, todos os números são extraordinariamente positivos. Nesse cenário que vem a campanha Compre do Pequeno, como é que está essa campanha? Ela já surtiu efeito na sua avaliação? Mas com certeza, é uma campanha que já revela inclusive o aquecimento que expressa o comércio, né? O comércio cresce, que é uma das atividades que tem relação muito forte de hegemonia dos pequenos negócios, é o comércio. Né? O comércio, praticamente, se nós analisar, ele é dos pequenos empreendedores, são as lojinhas que a gente vê abrir em tudo que é ruas, corredores de serviços, e essa área é uma área que
revela um aquecimento. Por quê? Porque o povo passou a ter renda, naturalmente tem consumo, e o impacto primeiro que se tem, geralmente, naquela faixa da economia é o comércio, né? Então é isso. Denise, eu queria aproveitar um pouco que Décio estava falando sobre os números, como estão positivos e quanto isso é bom naturalmente para a economia, mas Décio, também tem aqueles mais pessimistas, né, uns críticos falando que esses números positivos são um momento, uma onda. Como que você responderia-os? Olha, o que eu posso responder é que é uma onda boa, né? E as ondas, elas estão aí batendo de forma muito forte de novo no nosso país. Só que essas ondas não são por acaso. Essas ondas são em razão da construção de conceitos. Por exemplo? A inclusão, o Estado social, o povo no orçamento, o olhar que nós temos que ter para um Brasil que ele é plural, que ele tem uma riqueza extraordinária. É um Brasil que não pode ser hegemonizado, sindicalizado apenas pelos ricos e pelos poderosos que historicamente acumulam riqueza. É o Brasil que precisa se reindustrializar. Nós já chegamos em momentos históricos que a indústria representava mais de 40% do PIB brasileiro. E hoje está na faixa hoje de quanto? Hoje está abaixo de 20%. Né? Quer dizer, um país que visivelmente não agrega valor à sua extraordinária riqueza, ele fica refém. Você imaginar nós exportando commodities e essas commodities sendo industrializadas lá fora e depois vendidas para nós mesmos, né? Então esse é o grande desafio que o Brasil tem. Para os pessimistas, ainda quero dizer outros acontecimentos que foram importantes. O Brasil recupera a credibilidade institucional. O Brasil preside o Mercosul. O Brasil preside o G20. O Brasil hegemoniza os BRICS. O Brasil, só no ano passado, por que ele foi o segundo país do mundo a receber investimentos internacionais? Ele recuperou a credibilidade. E isso é a institucionalidade. Isso é um ambiente que a democracia nos permitiu reconstruir o Brasil, independente da visão política de A ou B, mas é visível que nos acontecimentos históricos do Brasil, os marcos regulatórios da economia e do povo brasileiro têm nome. Tem nome, esse nome me permitam aqui dizer, do único operário no mundo eleito numa democracia com a presença do poder econômico. E eleito 3 vezes. Do único brasileiro eleito 3 vezes presidente da República. Podem ter contestações? Podem. Mas numa visão histórica, isso estabeleceu um marco regulatório na vida, agora, que é o Ronário, chamado Estado Social. Me permita também entrar num outro ponto aqui, mas a gente está falando do presidente Lula, tivemos todos esses avanços, inclusive no cenário internacional, mas agora a posição do governo em relação à Venezuela, e eu lhe pergunto isso porque eu sei que o senhor é muito antenado na política também, como é que fica agora, depois dessas últimas atitudes que a gente teve aí do governo venezuelano, inclusive tentando tirar aí o Brasil da representação da Argentina na Venezuela, que o Brasil estava ocupando a embaixada. Como é que o senhor avalia essa questão aí entre Lula e o governo Maduro? Até quando nós vamos ficar nesse, esperar um pouquinho mais, as atas parece que não vem mesmo? Como é que o senhor avalia essa Denise, posição? Primeiro que nós conhecemos, o Brasil conhece quem é o presidente Lula. O presidente Lula é um democrata. Claro, o presidente Lula tem a democracia como valor universal. O presidente Lula jamais vai conestar com agressões que ele mesmo foi vítima dos ataques à democracia brasileira e ao Estado de Direito. O presidente Lula, por outro lado, ele tem que ter como estadista a cautela importante para os acontecimentos, porque ele inclusive preside o Mercosul. Entretanto, vocês hão de convir que é uma situação tanto delicada. Ali tem um lobo
olhando para que aquilo ali caia e despenque de qualquer jeito. Por quê? Porque a Venezuela, ela é a maior reserva do mundo em petróleo. O que está em disputa na Venezuela não é coisa pequena. Então, é construir também uma agressão ao continente latino-americano. Então, nós temos que achar uma forma que a gente não permita que se perca a soberania latino-americana, principalmente com relação aos aspectos econômicos, que duramente, historicamente, o nosso continente sempre foi perversamente tratado por aquilo que chamamos de imperialismo americano. Agora, jamais, Denise, nós vamos imaginar que a defesa da América Latina seja fora dos valores da democracia. Da democracia. Agora, o senhor acredita que pode haver algum risco do Brasil perder esse protagonismo internacional, inclusive na economia, de credibilidade, por causa da posição em relação à Venezuela? De jeito nenhum. Né? De jeito, porque o presidente Lula é um líder com uma visão dos quais os seus compromissos são com os valores da institucionalidade democrática do Brasil e da América Latina. Agora, o presidente Lula também não será um entreguista. Né? O presidente Lula não vai dizer assim, entrem aqui, devorem o que querem. Ele tem sempre lutado e manifestado os processos das soberanias dos países. Né? O que nós temos com relação à Venezuela? Né? É uma tristeza olhar aquilo dessa forma. Né? É uma perversidade digamos, aquilo que é hoje, eu diria, com valor no mundo todo, que é a democracia. Se imaginar, não fosse a democracia, onde é que a humanidade estaria? Né? Isso serve para qualquer alcance de pensamento, tanto esquerda quanto direita, né? Os arbítrios e as ditaduras não deram certo, elas fizeram estragos, claro. Né? Mas a gente sabe que elas são efêmeras, porque elas não dão sonhos para nenhuma perspectiva futura para ninguém. Né? Então, eu acredito que, eu diria sobre a Venezuela, de que nós temos que ter algo chamado paciência histórica no momento. Né? Nós não podemos permitir que a Venezuela, o povo, a soberania seja agredida na sua riqueza, no seu patrimônio, e também nós não podemos imaginar que a solução para a Venezuela não seja a democracia. Eu espero que tenhamos uma nova eleição, que as coisas voltem a uma normalidade, inclusive para os venezuelanos que saíram nesse período do seu país, possam ter, né, o desejo e a vontade de para lá voltar e viver com as suas origens. Eu sei que o nosso tempo já está estourando, mas eu vou aproveitar a deixa da Denise, que perguntou um pouco sobre a política externa do Brasil, para perguntar a opinião do Décio sobre o bloqueio. E olha, o Sebrae não está na Venezuela, tá? Bom pontuar. Mas eu queria, Décio, também pegar a sua opinião. Já vi que você tem uma posição política muito clara, e eu queria usar isso também para te perguntar o que você acha sobre o bloqueio do X, um assunto muito importante, que afeta, de certa forma, né, as relações comerciais do Brasil. Já estamos completando mais de uma semana do bloqueio. O que você está achando? Já foi usado, inclusive, para dizer que o Brasil teve aquele jogo da NFL em São Paulo, complementando aí a sua pergunta, Ronaldo, em que os comentaristas usavam o X, né, para fazer os comentários. E, de repente, aí já disseram, olha, esse país aqui está ficando igual a Venezuela, porque não tem mais o X para a gente fazer os comentários direto, a gente tem que mandar para pessoas nos Estados Unidos para poder fazer o comentário para o público americano. Olha, Denise... Desculpa esse parênteses. Mas é importante. Mas, Denise e Ronaire, eu vou usar aqui a maêutica socrástica. O que vocês acham se não tivesse feito o bloqueio? Seria bom um país se resignar, se abaixar? Seria bom para a soberania do Brasil?
qualquer um que vem aqui de fora e simplesmente desafora Não nosso cumpre povo, decisão. a né? nossa gente, não cumpre decisão, não cumpre lei, não cumpre... eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Eu não queria. Eu até uso aqui um termo da filosofia alemã que não tem tradução para a língua portuguesa, chamado Schadenfreude. Eu estou feliz com que isso aconteceu, com essa atitude do STF, do ministro Alexandre de Moraes. Só que eu não queria que tivesse acontecido o que aconteceu lá atrás, mas eu estou feliz. Por quê? Porque resguarda a autoridade brasileira, os princípios da soberania, da nossa nação, da nossa história. Como é que pode um cara do outro lado do mundo, só porque é o ricão hoje do planeta, entrar aqui e achar que pode fazer qualquer coisa? Isso serve para o X, para o Y, para o Z, para quem for. alfabeto. Né? Alfabeto Tem que inteiro. ter respeito. Você imagina se entra aqui uma plataforma de quebra de valores, por exemplo, com ataques às crianças, com uma pauta ligada a atitudes criminosas, da pedofilia, Ao do terrorismo roubo. já teve, né? Hã? Ao terrorismo tem Ao algumas terrorismo, aí que... exatamente. Você acha normal que alguém dispare mentiras pelo território brasileiro com fake news lá do outro lado do mundo e nós temos que nos curvar, nos resignar diante disso? Não. Isso é expressão de que o Brasil tem altivez, tem soberania, é uma nação, né? E eles têm que entender que é assim. Por quê? Porque se a gente não tivesse o Supremo Tribunal tomando essa atitude, isso aí ia ser um tirinho pequeno diante dos turbilhões que iam vir a todo momento no território brasileiro. Eu acho que nós marcamos posição, eu acho que ainda nós temos que construir uma saída de acordo com as coisas, mas eu acho que nós não podemos ficar refém desse tipo de ataque, que é o pior ataque hoje no mundo. Hoje isso representa a verdadeira bomba atômica. Entende? Porque eles entram no território numa escala em massa, pulverizando acontecimentos sem respeitar os marcos regulatórios. Então quer dizer que a lei serve para ti, que é brasileiro, para mim, para Denise, e para o cara que é dono das coisas, para ele faz qualquer coisa. Agora, esse assunto, esse tema precisa de uma regulamentação, né, no Congresso Nacional, assim como a reforma tributária. Só para encerrar, fechar a nossa conversa, eu acho queria que o senhor falasse desses dois temas. Eu acho que esse tema é no mundo, né? Eu diria que hoje o processo... A Europa já conseguiu ali fazer alguma regulamentação, esse debate não é na só Espanha. no Brasil, do X. Sim. Né? Esse debate está no mundo todo. Né? Pergunta para o X se ele entra na China assim, do jeito que ele quer, em outros países, na Rússia, né? No próprio Estados Unidos. Né? Então, isso existe, tem conflitos que a humanidade vai ter que ver como enfrentar isso para que não seja agressivo aos valores que pertencemos do humanismo. Né? Porque senão vai ficar um Estado paralelo e um Estado muito forte, porque o nosso ainda é analógico, eu diria, né, no mundo todo. Com relação à reforma tributária, a gente precisaria de mais tempo, Denise, mas eu quero aqui dizer para você que eu acho que ela será uma revolução tributária para o Brasil. Um acontecimento histórico. Eu vivi no Congresso Nacional, fui 12 anos ali deputados federais, a frustração de 4 episódios, se eu não me engano, 5 episódios de tentativa de reforma várias vezes, né? E elas não ocorreram. Mas parece que está dando ali uma travada no Senado, né? Que eles ela não é um querem debate votar complexo, eu te falo também como jurista, né? E ela é um debate complexo, porque nós estamos saindo de um atraso, eu diria, medieval, né? Nós estamos entrando num processo que vai simplificar, por isso que ela é revolucionária. Ela é complexa porque ela tem que unificar 27 estados federados, ela tem que unificar interesses de 5.000 e tantos municípios que têm uma economia muito plural, diferentes um do outro.
Um é só da agricultura, outro é só de praia, outro é só de indústria, outro é só de serviço. Então, é tudo muito complexo, mas ela está acontecendo. E eu acredito que todos que estão debatendo a reforma tributária querem que ela aconteça e que a gente vai discutindo as variáveis que nós vamos ter que tratar como se lapida um verdadeiro diamante, né? Eu diria, por exemplo, no nosso caso, o super simples. Né, que já há polêmica de reduzir, de diminuir, e eu acho, por exemplo, que o simples é uma grande conquista para a economia dos pequenos brasileiros. Não se pode mexer em conquista de pequenos, mas tem que se mexer no Brasil, naturalmente, que eu acho que tem a plausibilidade hoje de todos, nas grandes fortunas, naqueles que nunca pagaram, e nos acontecimentos que, infelizmente, se banalizou no Brasil, que é a sonegação. E a sonegação não é do pobre, não é do pequeno, não é de quem está no super simples. A gente sabe que é dos grandes, das grandes fortunas, daqueles que se empoderaram, que não ajudam ao desenvolvimento do país, mas que acumularam riqueza historicamente na economia brasileira. Ok, presidente Décio Lima, foi um prazer receber o senhor aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar ao podcast do Correio. Muito obrigada pela sua presença. Olha, Denise e Ronaire, um prazer enorme, né? A gratidão, volto a dizer, toda minha de poder interagir com vocês, né? E fico muito feliz aqui se alcancei dar a minha contribuição, né? Aqui cheguei com as sandálias da humildade, vou sair com as sandálias da humildade e pretendo voltar com elas aqui para nós debater mais ainda, porque ninguém é dono da verdade. É verdade, nossa, essa é a grande verdade, né? Ninguém é dono da verdade. Muito obrigado, doutor Décio, obrigada, Ronaire. Eu que agradeço. E para você que esteve aqui conosco até agora, até a próxima. Tchau. Um abraço.